de ontem, o missionário escreve aqui, inclusive ontem eu mandei na linha de transmissão, no WhatsApp, nos grupos da igreja, sobre determinar. Nós temos que ter essa palavra, irmãos, no coração, sabendo que a determinação ela tem que ser feita no sentido que as obras espirituais, né, a circunstância, a enfermidade, os problemas, ao diabo nós determinamos. Deus é Senhor, como o missionário escreve aqui no dia de ontem, né, o dia 11 de janeiro, determinar não é mandar no Altíssimo. Deus é o Altíssimo, Deus é o Senhor, né? A Deus nós pedimos com temor, com reverência. Agora ao diabo não, ao diabo nós exigimos a saída dele, a saída das obras dele, nós mandamos embora, né, a enfermidade, a doença e assim por diante. É muito importante entender isso, senão vai ter gente confuso, né? Mas e Deus? A gente também exige algo de Deus? Não, nunca. Somente nós pedimos com reverência, né, aquilo que nós podemos então expressar ao Senhor. Amém, igreja? Entenderam aqui do dia de ontem, né? Do dia 11, determinar não é mandar ao Altíssimo. É claro que nós temos que entender isso para não ficar confuso aí em seu coração. Agora do dia 12, a lição 12, hoje 12 de janeiro, nós estamos aqui com essa mensagem diária e vamos aqui fazer essa leitura e buscar uma inspiração em cima dessa leitura aqui. Ao determinarmos a bênção em nome de Jesus, o poder divino entra em ação, realizando tudo quanto almejamos. Agindo desse modo, estaremos obedecendo a quem? A Deus. E aprenderemos que essa estratégia funciona. Na Bíblia, há exemplos de pessoas que foram abençoadas por terem atendido à vontade divina. Amém. Olha só, o missionário agora vai contar aqui para nós o que a Bíblia nos registra, é claro que cada um em seu livro, o que passou um pouquinho desses personagens. Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Nós encontramos aqui também a história de Elias, encontramos aqui a história de Moisés, claro que de uma forma resumida, e você vai entender, irmãos, que essas pessoas, elas foram abençoadas por terem atendido à vontade de Deus, por terem cumprido aquilo que então, né, mesmo com tantas dificuldades, com tantos levantes, tantas coisas que apareceram no seu caminho, mesmo assim eles permaneceram com o coração voltado para Deus, e todos eles, podemos dizer assim, todos eles foram honrados por Deus. Vamos fazer a leitura aqui, depois eu vou mencionar um por um aqui, e a gente vai explicar aqui de uma forma mais ampliada, né? Vamos lá, Daniel, o que está escrito aí? Daniel foi lançado em uma cova repleta de leões famintos. Mas o poder do Altíssimo fez o que, igreja? Fechou a boca daqueles animais. Pode depois verificar lá em Daniel 6. Também está escrito a história aí resumida de Sadraque, Mesaque e Abednego. Negaram-se a se curvar diante da imagem do rei Nabucodonosor, e foram salvos do fogo pelo Senhor. Está registrada em Daniel 3. Também conta-se a história de Elias, que sabia que o poder do Senhor seria liberado para fazer descer fogo dos céus e desmascarar os profetas de Baal. 1 Reis, capítulo 18. E por fim, Moisés, que recebeu ali o poder para abrir o Mar Vermelho. Também tem aí a base de Êxodo capítulo 14.
Leia em voz alta isso aí comigo, por favor. Vamos lá? E agindo de acordo com a vontade de Deus, você verá o poder dele curando doenças, livrando a sua alma das perturbações e fazendo de você uma pessoa realizada, feliz e vitoriosa. Viva segundo a palavra e assuma a posição de verdadeiro filho de Deus. Assim, o sucesso será constante em sua vida. A pérola diária é um versículo que o missionário deixa aí aos nossos corações. Deuteronômio 5:29. Quem dera que eles tivessem tal coração que me temessem e guardassem todos os meus mandamentos, todos os dias, para que bem lhe fosses a eles e aos seus filhos, para sempre. Amém. Então aqui está, né, a mensagem, a lição diária, escrita pelo missionário, inspirada por Deus aos nossos corações. Como eu fiz na quarta-feira, né, e assim no domingo também, dessa leitura Deus nos dá uma palavra. E eu aqui lendo, meditando, refletindo, eu pude, irmãos, analisar, Deus me fez assim analisar cada caso, né, escrito aqui pelo missionário, o caso de Daniel, o caso de Sadraque, Mesaque e Abednego, o caso de Elias, o caso de Moisés, e dentre outros que a gente pode também se deparar nessa, vamos dizer assim, nessa linhagem de raciocínio que nós estamos aqui, então, observando. O que eu quero falar com vocês sobre os que foram citados, e eu vou citar mais um aqui para acrescentar, e eu quero dizer para você, irmãos, que isso também é tão real nos dias de hoje, que nós precisamos abrir os nossos olhos. Eu até comecei o culto de manhã dizendo assim, tome cuidado, porque quando esse assunto se trata sobre a presença de Deus, nós precisamos, irmãos, entender que a presença de Deus não é medida. Como a gente pega, né, uma régua e mede alguma coisa, como a gente pega, vamos dizer assim, um termômetro e mede. Não, a presença de Deus não se mede. Não tem como se medir. Por quê? Olha só, muitas pessoas, elas estão errando no querer medir se a presença de Deus está nela ou não. Como assim? Olha só, muitas são as pessoas que elas chegam a uma conclusão assim, a minha vida está indo de mal a pior, as coisas não estão dando certo, eu não prospero, eu não venço, eu não conquisto, meu sonho não se realiza, eu não casei, eu não consegui isso, aquilo. Aí a pessoa, logo ela chega a uma conclusão, porque ela mediu de forma errada, não se mede a presença de Deus, mas ela chegou a uma conclusão, Deus não está comigo, porque nada está dando certo, as coisas não estão acontecendo, eu não estou vencendo na vida, então eu estou sozinho nessa caminhada. E eu quero dizer para você, irmãos, que não é assim. A presença de Deus, a presença do Senhor não pode ser medida por aquilo que está acontecendo no nosso dia a dia, pelas circunstâncias que a gente está enfrentando no dia a dia. Eu quero dizer para a igreja hoje, irmãos, que mesmo que você esteja passando por dias difíceis, mesmo que você esteja passando talvez pela dificuldade que você nunca passou na vida, o momento talvez seja desafiador, talvez você diz assim, eu estou passando por um momento que as portas estejam aí fechadas. Irmãos, isso não quer dizer que Deus não está na sua vida, que Deus não está com você. Vamos pegar aqui agora, pontuar aqui o caso de cada um desses que o missionário escreveu aqui. Primeiro exemplo dado foi, então, de Daniel. Vamos aqui relembrar quem foi Daniel. Lá no capítulo 1, você vai encontrar a Bíblia dizendo que Daniel decidiu no seu coração não se contaminar
com a comida do rei. Ele decidiu, não vou comer, não vou ferir o mandamento, eu não vou desagradar a Deus. E Daniel não para por aí. Se você continuar lendo, você vai ver, irmãos, lá no capítulo 6, a Bíblia fala que Daniel era destaque entre os príncipes, presidentes, prefeitos. Tem lá uma lista. Ele sempre se destacava. Ele sempre estava cumprindo a vontade de Deus. Aí você vai ver, Daniel era um homem que tinha um espírito excelente. Daniel era fiel a Deus. Daniel tinha uma vida de oração. Quantas vezes ele orava ao dia? Alguém lembra? 3 vezes ao dia. E a Bíblia diz, irmãos, que mesmo assim no capítulo 6, Daniel foi para onde? Nós lemos aqui, na cova dos leões. Agora, entendendo toda essa trajetória de Daniel, não se contaminou, foi fiel a Deus, uma vida de oração ele tinha, era um homem temente ao Senhor. Agora, irmão, sendo lançado na cova dos leões, entenda, alguém de fora poderia dizer assim: cadê o Deus de Daniel? Cadê o Deus que Daniel é fiel? Cadê o Deus que Daniel, então, dedica a sua vida para servir a Ele? Aí que eu digo, irmãos, a presença de Deus, ela não pode ser medida por aquilo que está acontecendo na nossa vida. Porque senão nós vamos ser enganados pelo diabo. E o diabo vai colocar, irmãos, tantas coisas para a gente olhar para essas adversidades que estão acontecendo conosco. O inimigo vai fazer a gente olhar para as pessoas que estão dizendo: cadê o seu Deus? Cadê o Deus que você serve? Cadê o Deus que você vai lá na igreja? Cadê o Deus que você é fiel no dízimo e na oferta? Por que isso está acontecendo na sua vida? Por que sua vida está um fracasso? Por que seu casamento não está bem? Por que a sua finança não está bem? E aí a pessoa fala: realmente Deus não está comigo. Realmente, eu acho que Deus me deixou para trás. É um grande equívoco a pessoa achar, irmãos, que a presença de Deus se mede. Daniel passou por tudo que aqui eu resumi e muito mais. Biblicamente, Deus sempre esteve presente na vida do Daniel. A gente pode ver o relato aprofundado aqui no capítulo 6, que Daniel, quando então estava lá na cova, junto com os leões, o missionário escreve aqui que os leões estavam famintos, pronto para devorar. Mas nada acontece com Daniel. Por que, igreja? Porque Deus não permitiu. Veja que existem coisas que é necessário acontecer na nossa vida. Mas existem coisas que Deus não vai deixar as coisas sair do controle dele, porque Ele está cuidando de todos os detalhes da nossa vida. Amém, igreja? Às vezes você não vai entender o porquê que você está na cova. Mas entenda, mesmo na cova, Deus está comigo. Deus não deixou as coisas se perderem. Tudo está, irmãos, no controle de Deus. Tudo está, irmãos, conforme o que Deus tem para fazer na nossa vida. Só que quando nós somos lançados na cova, sabe o que acontece? Eu até usei essa pronúncia aqui durante o dia hoje nos cultos anteriores. Na nossa cabeça muitas vezes dá aquela bugada, aquele tweet: olha, mas como pode? Olha, eu sou fiel, sou dizimista, eu oro, eu faço jejum, eu me consagro, vivo em santidade, e ainda tudo isso acontece. Muita gente não está entendendo. Só que, irmãos, a questão é que tem coisas que nós não vamos mesmo entender. Jesus mesmo disse: o que eu estou fazendo hoje você não entende, mas amanhã quando você olhar para trás, ou seja, um tempo lá na frente, quando você olhar para trás, você vai entender, vai compreender o porquê tudo aquilo aconteceu na sua vida. É como um processo. A gente não pode, irmãos, pular o processo. A gente não pode saltar o processo.
O processo faz parte da vida cristã para nos lapidar, para nos fazer melhor, para então nos forjar, nos fortalecer, né? Ser verdadeiramente aprovado, né? Então, aqui eu vejo que mesmo as pessoas olhando de fora, cadê o Deus de Daniel? Mas será que está valendo a pena mesmo Daniel ter essa vida de oração, essa vida de consagração, essa vida de renúncia para o mundo, para viver para Deus? Será que está valendo mesmo a pena? A gente vê que o resultado, irmãos, foi que apesar da cova, Deus livrou Daniel. Sabe, a gente tem que acreditar naquela promessa deixada por Cristo, lá na cruz, ali perto do estar consumado. Lembra uma das últimas palavras de Jesus? Ele disse: estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Qual que é a promessa? Estar conosco qual os dias? Todos os dias. Seja dias bons ou seja dias ruins, a promessa é que, irmãos, em todos os dias, em todos os tempos, em todas as fases, em qualquer estação, Deus, Ele vai estar conosco. Deus vai estar com você. Né? A gente vê lá no Salmo 23, o Davi fazendo uma declaração: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, posso estar perto da morte, mas eu não temerei mal nenhum, porque eu sei, Senhor, que Tu estás comigo. Irmãos, veja que muitas vezes nós somos levados, como eu estou usando essa expressão só para você entender, levado a colocar em xeque a presença de Deus na nossa vida. Será que realmente Deus está comigo? Será que realmente a presença de Deus se faz real na minha vida? Porque eu estou passando por isso, a luta está difícil, meu casamento não vai bem, a vida financeira não vai bem. Será que eu estou com Deus? Será que Deus está na minha vida? O Davi disse: ainda que eu esteja quase morrendo perto do vale da morte, eu não vou temer, eu não vou me assustar, eu não vou duvidar, porque eu sei que Tu estás comigo. Então, igreja, o que eu quero dizer para você, se você puder marcar, escrever, principalmente guardar no coração para viver isso, diga comigo assim: a presença do Senhor não pode ser medida por aquilo que acontece na sua vida. Estou passando por uma fase difícil. Deus não está comigo. Deus virou as costas. Deus me abandonou. Deus me deixou de lado. Não existe isso. Irmãos, a promessa de Cristo é: estarei convosco todos os dias. E a gente, olhando aprofundadamente na palavra, a gente vai ver que até os dias difíceis, a gente foi orientado. Jesus não disse, irmãos, que nós teríamos dias difíceis? No mundo tereis o quê? As aflições. Jesus então deixou, vamos dizer assim, vocês vão ter momentos difíceis, vocês vão ter aflição, vocês vão ter dificuldade, mas tenha bom ânimo. Então, se o próprio Cristo já deixou, irmãos, o crente, vamos dizer assim, de antena ligada, por que a gente vai duvidar da presença dele na nossa vida? Mas é porque o diabo, ele quer nos enganar. O espírito do engano tem, irmãos, tomado o coração das pessoas, fazendo as pessoas duvidarem da presença de Deus na vida dela. Daniel, mesmo lançado na cova dos leões, mesmo diante dos leões famintos, Deus estava lá com ele. Deus deu o livramento para ele. Eu entendo que existem situações que, irmãos, como eu falei agora há pouco, Deus até permite certas coisas acontecer, mas Ele não vai permitir que as coisas fujam do controle dEle. Não? Se eu estou na cova, é porque, irmãos, existe algo que eu preciso aprender, algo que eu preciso ser forjado, algo que eu preciso ser preparado, ser mais fortalecido naquela situação, para que quando vier uma situação pior do que aquela,
eu venha ter força suficiente para então suportar, vencer de cabeça erguida e não desistir do plano de salvação que existe para cada um de nós. Amém, igreja? Alguém pode dizer assim, mas esses leões estavam doentes, esses leões estavam quase morrendo. Nada disso. Quem conhece a história sabe, lá em Daniel 6, você vai ver que depois que Daniel sai da cova, o que acontece? As mesmas pessoas que tramaram maldade contra Daniel, foram lançados na cova, na mesma cova, com os mesmos leões. Irmãos, a Bíblia diz que eles não chegaram no final da cova. Por quê? Alguém lembra? Os leões devoraram todos eles. E por que não devorou Daniel? Porque Daniel acreditou no seu coração, Deus está comigo. Deus está aqui comigo. Irmãos, a diferença que vai acontecer na nossa vida é isso. É nós acreditarmos que Deus está conosco. Por pior que seja o momento, por pior que seja a luta, por mais difícil que você esteja enfrentando a fase da sua vida, como eu disse, irmãos, talvez seja o maior desafio que você está passando. Não mude o pensamento. Acredite sempre, Deus está comigo. Amém? Qual foi o outro exemplo que o missionário cita aí? Sadraque, Mesaque e Abednego. Lembra dessa aí? Daniel 3? Qual que é a história deles? Eles disseram não para a idolatria. Eles não se curvaram diante da estátua de ouro que o rei tinha levantado. Irmãos, isso aí foi como, expressando aqui, como se fosse dar um tapa na cara do rei, como se fosse uma afronta. Porque todo mundo estava prostrado, ali, ajoelhado, adorando a imagem de ouro que tinha sido levantada, e estava lá os três, decididos, nós não vamos se render, nós não vamos adorar, nós não vamos se curvar. E o que aconteceu? Foram lançados na fornalha de fogo ardente. A Bíblia diz que o rei até pediu para aumentar o fogo quantas vezes? Mais 7 vezes. As pessoas de fora, quando olhavam para dentro, lá estava Sadraque, Mesaque e Abednego, mas quando eles olhavam para lá, eles viam 4. Não era só os 3. Quem é esse quarto que a Bíblia fala ser? Homem à imagem semelhante de Deus. Traduzindo, eles não estavam sós. Era o próprio Deus que estava com eles lá na fornalha de fogo ardente. Você vai ver o relato, irmãos, que eles saem daquela fornalha, eles não se queimam e nem a roupa fica com cheiro de fumaça. Nada aconteceu. Por quê? Porque Deus deu livramento. É a mesma coisa, igreja. Olha só, eles acreditavam e realmente quem de fora via Deus com eles na fornalha de fogo ardente. Então, vai associando aí, vai criando esse entendimento para você guardar no coração. Ainda que eu esteja na cova, ainda que eu esteja na fornalha, o Moisés, o próximo exemplo aqui é o do Elias, né? O Elias foi para onde? Depois que ele venceu os profetas de Baal? Foi parar no deserto. E o deserto é muito usado, para associar a escassez, a dificuldade. Mas lá no deserto a Bíblia fala que Elias queria a morte. Eu quero morrer porque eu já não aguento mais. Eu prefiro morrer do que continuar vivo. Veio o anjo do Senhor, olha quem veio, o anjo do Senhor, que irmãos, o anjo era o próprio Deus que se manifestava naquele tempo, alimentou ele, dando a ele pão e água, o Elias come, bebe, se fortalece, e aí vence aquela, havia uma promessa, você tem que comer, se fortalecer para continuar na missão, e ele então comeu, bebeu, se fortaleceu, e andou mais 40 dias e 40 noites. Outro exemplo aí que o missionário deixa, qual é? Moisés. Qual foi o caso do Moisés? Ele recebeu de Deus o poder para quê, igreja? Abrir o mar vermelho.
Agora tenta imaginar isso. Atrás está vindo uma tropa de inimigos, com espada, com lança, para acabar com Moisés e o povo. Precisava atravessar. Era impossível aquilo acontecer. Mas Deus é especialista em fazer milagres impossíveis. Talvez, irmãos, alguém, podia dizer assim: e agora, Moisés? Cadê o Deus que te mandou passar o mar vermelho? Porque lá atrás Deus falou: para de clamar, diga ao povo que marche, que ande, que avance. Talvez alguém dizia ali, cadê o Deus agora para nos socorrer? Moisés coloca lá o cajado, o pau, aquele instrumento que ele tinha na mão, e o mar se abre. A gente vê, então, Deus também se manifestando, porque a presença de Deus era real naquele lugar, na vida de Moisés. Agora, eu quero citar aqui a inspiração para a gente acrescentar. Vamos ler na Bíblia aqui, Gênesis 39. Isso aqui agora eu acrescentando a palavra de Deus que o Senhor me entregou para entregar à igreja no dia de hoje. Continuando nessa visão que até aqui chegamos, nós vamos continuar falando que a presença do Senhor não pode ser medida por aquilo que acontece na nossa vida. Nós precisamos entender, irmãos, que a presença de Deus não se mede como se usa uma régua, como se usa um termômetro, Nós precisamos entender que a presença de Deus está em nós, Deus está na nossa vida e ponto final, acabou, não tem outra saída. Encontrarei Gênesis 39, o versículo é 1 e o 2. Depois nós vamos ler o versículo 20 e 21. Quem é o personagem agora? José do Egito. E José foi levado ao Egito, e Potifar, eunuco de Faraó, capitão da guarda, varão egípcio, comprou da mão dos ismaelitas que tinha levado para lá. E agora, igreja? E o Senhor estava com José. Você pode repetir isso em voz alta? E o Senhor estava com José. E foi varão próspero, e estava na casa do seu senhor egípcio. Amém. Vamos entender isso aqui, irmãos? Porque é muito fácil a gente ler aqui, o Senhor estava com José. Mas vamos entender o que aconteceu com José? Desde pequeno, sonhador, conta os sonhos para os seus irmãos começam a invejar, a tramar, eles criaram uma situação, e a primeira tentativa para matar José foi, irmãos, lançar no poço, num calabouço, boca de bueiro, não sei como que é dito nos dias de hoje. Fizeram isso. José não morreu. José volta, os irmãos ficaram surpresos, que ele tinha escapado da morte. Agora, o que eles fazem? Eles vendem José para os feirantes. Depois os feirantes revendem o José. No versículo 1, então, agora José, irmãos, ele chega na casa o Potifar. E ele chega como que, igreja? Veja que ele foi levado ao Egito, para a casa do Potifar. Como? Olha aí, comprou o Potifar, o José. Então, agora José é levado para ser o quê? Escravo. Ele não está ali para trabalhar e ganhar o seu sustento. Não, ele está ali, irmãos, para ser escravo. E mesmo assim, com toda essa trajetória que eu falei para você, os irmãos tiveram inveja dele, ele caiu no calabouço, ele foi vendido, depois revendido, agora ele cai na casa de Potifar para ser escravo. E agora, na seguinte, a gente vê no versículo 2, a Bíblia dizendo que o Senhor estava com José. Se a gente não tiver, irmãos, a fé voltada para Cristo, para a palavra, volta a usar aquela palavra, a nossa cabeça buga.
a nossa mente, como que pode? José passa por tudo isso e a Bíblia diz que o Senhor estava com José. Por isso que a Bíblia fala que nós temos que olhar para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Você não deve olhar para a igreja, para a placa, para pastor, para obreiro, para as pessoas, para a sua família, para os amigos. Olhe somente para Jesus. Porque se você começar a olhar para o lado, irmãos, você vai começar a falar assim, mas como pode? Será que eu não estou errado não todo esse tempo servindo a Deus? Será que eu não estou errado todo tempo sendo fiel ao Senhor? Olhe somente para Jesus, para a palavra. Porque a palavra vai te trazer essa garantia. O Senhor estava e está com você em todo momento. Amém, igreja? Então tome muito cuidado quando o assunto é mensurar a presença de Deus. Mensurar é medir. A presença de Deus não se mede. Nós temos que crer. Né? Só abrindo parênteses aqui para você entender, eu falava isso também hoje de manhã e à tarde. É lógico que vai ter momentos, vai ter cultos, vai ter encontros que nós vamos ter com Deus, e a presença de Deus desce, e realmente a gente sente aquela presença de Deus. A gente não pode, irmãos, ignorar isso, a gente não pode fazer vista grossa, porque isso é real. Não sei se você já teve essas experiências, isso é experiência, tem gente que tem. Tem gente que sente a presença de Deus, tem gente que chora na presença de Deus, tem gente que experimenta várias sensações boas, a pessoa, ela fica, né, até leve, ela fica emocionada, mas tem que ter um cuidado muito grande, porque o dia que nada disso tiver, você não pode chegar a uma conclusão que a presença de Deus não existe na sua vida. Eu já vi pessoas que vieram até me procurar. Pastor, mas eu senti a presença de Deus, parece que o céu desceu, parece que, né, o céu se abriu, olha, eu chorava, e agora eu não choro mais. Aí a pessoa perguntou, será que Deus ainda está comigo? Olha, irmãos, o que o inimigo faz, as pessoas colocarem em xeque a presença de Deus na vida dela, porque outra hora ela sentia, outra hora ela se emocionava, outra hora ela chorava, sentia aquelas sensações lindas, gostosas de se sentir, e agora não sente mais, e o inimigo está assim, Deus não está com você, você perdeu a presença de Deus, olha, Deus virou as costas, olha só o perigo, por isso que eu estou dizendo, a presença de Deus não se mede, nós temos que crer, acreditar, sentindo ou não sentindo, Deus está comigo. Chorando ou não chorando, Deus está na minha vida. Né? Irmãos, tendo experiências ou sensações ou não, a fé é essa. O Senhor está com você. Como esteve com José, como esteve com Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego, Elias, Moisés, e dentre outros. Temos que acreditar que a presença de Deus está em nosso coração, em nossas vidas. Dependente do que você tem passado. Olha só, a gente poderia parar por aqui, eu acredito que já daria para você entender, de uma forma bem simplificada aí, mas esse mesmo capítulo, se você continuar lendo, mais coisas ruins continuam acontecendo com José. Eu fiz um resumo, irmãos, da vida do José, chegando aqui à casa de Potifar, né? E você vê que não foi boa essa trajetória para José, que agora ele chega como escravo. E na casa de Potifar, o que acontece? Alguém lembra? Ele foi caluniado. A mulher do Potifar queria ter um caso com ele, queria deitar com ele. E o José, irmãos, disse não para aquele pecado. O José disse não, para quê? Para honrar a Deus.
para continuar sendo fiel ao Senhor. E assim a gente vê, você pode pular lá para o versículo 20, foi então levada até Potifar uma história distorcida, uma calúnia, inventaram de forma a qual o José agora ele está sendo, irmãos, acusado de uma coisa que ele não fez. E o que o marido disse para fazer? Potifar pede para todos levarem, né, o José para o cárcere. Cárcere é a prisão, onde os outros estavam presos. E você vê que agora, além dele chegar naquela trajetória difícil, agora ele está sendo caluniado, acusado de um agravante que ele não cometeu. E agora ele está sendo preso. Ou seja, irmãos, as coisas pioraram. Vamos ver o versículo seguinte? O que está escrito aí no versículo 21? Vamos ler em voz alta? O Senhor, porém, estava com José. Vamos repetir? O Senhor, porém, estava com José. Diga comigo, irmãos, ainda que as coisas piorem, diga comigo, Deus está comigo. Tá ruim? Pode piorar, mas mesmo assim, Deus vai estar com você. Olha só, igreja, como eu estou falando, eu estou usando esse termo aqui só para você entender. Se a gente não tiver voltado para Deus, mas como pode? Que Deus é esse? Esse Deus que deixa tudo isso acontecer? Irmãos, o José não olhava para isso. O José acreditava no seu coração. Deus está comigo. A presença de Deus está na minha vida. Pode, vou citar novamente Salmo 23. O Davi disse, posso passar então pelo vale da sombra da morte, posso passar pela pior fase, posso estar quase morrendo, mas eu não vou temer mal nenhum, porque eu sei que tu, Senhor, estás comigo. Então eu quero concluir essa mensagem dizendo, irmãos, a presença de Deus não se mede pelo que você passa, pelo que você enfrenta, pela fase difícil que você está lutando, pelas circunstâncias, por aquilo que você vê ao seu redor, pela dificuldade ou desafio que você está enfrentando. Não se mede, isso não quer dizer nada, a não ser, irmãos, você crer no seu coração, mesmo com tudo isso. O que é? Deus está comigo. Amém, igreja? Vamos ler novamente? O Senhor, porém, estava com José. Diga isso para a pessoa que está perto de você, diga assim, ainda que piore, ainda que fica mais difícil, ainda que você fique nas últimas, diga assim, o Senhor continua contigo. Ele não vai te abandonar. Ele não vai te deixar na mão. Vamos ver o último versículo desse capítulo 39? Gênesis 39, o último versículo. Coloca aí. Se não me engano, eu não abri aqui. Achou, Jonas? Não. Melhor abrir aqui, né? 29, 39, o último é o 23. A parte final da igreja. O Senhor estava com ele, e tudo que ele fazia, o Senhor prosperava. Encontraram? Versículo 23. Não, mudou, é Gênesis 39, né? 39, 23. Tudo que o José fazia, o Senhor prosperava.
Olha a importância da gente continuar crendo, mesmo que a circunstância, mesmo que tudo que a gente está vendo seja o contrário. Veja que em todo o tempo, pelo menos 2 vezes anteriormente, nós vimos, o Senhor estava com ele, o Senhor era com José. José deixou aquilo entrar no coração, ele acreditou com toda a sua força, e aí, irmãos, enfrentou todas aquelas adversidades, não foi nada fácil, porém ele acreditava, o Senhor está comigo. E o que o versículo está dizendo aqui agora? Que tudo que José fazia, o Senhor estava com ele. E o que aconteceu? O Senhor deu a ele prosperidade. Entenda que essa prosperidade não é só ganhar dinheiro, não. É ser bem sucedido, é vencer na vida. É você entender, irmãos, que o Senhor estava abençoando o José. Vamos aqui entender de uma forma mais profunda. Eu vejo que na situação que o José estava, foi de vergonha para ele. Foi uma humilhação. Imagina, irmãos, ser caluniado. As pessoas inventaram uma coisa que ele não fez, ele está pagando por algo que não fez. Então, nossa, que vergonha, né? Olha, que calúnia, que coisa. Eu estou aqui preso, eu estou aqui por causa disso, daquilo. Mas o que está acontecendo? Quando o Senhor está dando a ele essa bênção, essa vitória, essa prosperidade, Deus está fazendo ele, está tornando ele, está fazendo ele virar governador do Egito. Isso nos faz entender que Deus, ele tem o poder para, irmãos, mudar, virar a chave, fazer a gente dar a volta por cima. Talvez agora, hoje, o momento, a estação, você talvez esteja por baixo. Mas se você continuar acreditando no seu coração, Deus está comigo, como o Senhor estava com José, Deus vai te colocar para cima ou por cima e vai fazer você vencer, prosperar, vai fazer você ser abençoado. Diga glória a Deus. Diga comigo, José esteve por baixo, mas Deus fez ele dar a volta por cima. Irmão, se hoje você está por baixo, Deus vai fazer você dar a volta por cima, em qualquer área da sua vida. Mas você tem que crer que Deus está com você. Mas está difícil, está piorando, as coisas estão indo de mal a pior. Continue acreditando, Deus está comigo. O mesmo Deus que esteve com José nas lutas, nas provações, né, nas provações que foram duras, foi o mesmo Deus. Pode ver que a leitura não muda, o Senhor estava com ele. Né? Deus estava com ele em todo momento. E agora começa a mudar a história do José. E tudo que ele fazia, o Senhor. Quem dava prosperidade? O Senhor. Quem dava a ele a vitória? O Senhor. Quem, irmãos, estava agora fazendo ele dar a volta por cima? O Senhor. Porque nele estava essa fé. O Senhor está comigo. É o Senhor que está na minha vida. A presença de Deus que é real, que está então me ajudando. Eu quero terminar aqui dizendo, igreja, cuidado para você não ser mais enganado. Cuidado para você não ser levado por pessoas, ou até mesmo por aquilo que você vê e você chega a uma conclusão. Deus não está comigo, a presença de Deus não está na minha vida. Para com isso. A presença de Deus não se mede por aquilo que passamos, por aquilo que enfrentamos ou até por aquilo que estamos sendo provados. Temos que acreditar na promessa. Estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então acredite, a presença do Senhor está ao seu dispor. A presença do Senhor, por mais que os dias sejam difíceis, por mais que o desafio seja grande, por mais que a porta está fechada, no coração tem que estar como, igreja? Deus está comigo. Amém? Diga glória a Deus. Fique em pé, vamos orar então. Diga comigo mais uma vez, ainda que as coisas estejam difíceis. Diga ainda que pior.